Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, vou compartilhar com vocês uma mensagem da parte do Senhor Jesus. E essa mensagem ela está na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, onde diz assim a mensagem: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhantes a homens. Então essa daqui vai ser o início da nossa mensagem. A gente vai falar um pouquinho das pessoas que acabam sendo amaldiçoadas e a gente também vai falar um pouquinho sobre essa mania do homem ser uma autoridade que não se consolida, não se enquadra na forma que Jesus ele tem nos ensinado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa usurpação, ser igual a Deus. O que seria hoje uma usurpação de ser igual a Deus? É você ser abençoado por Deus por ter um cargo, por estar num determinado ambiente, ou mesmo numa empresa, ou mesmo numa igreja, em qualquer lugar, e você acha que porque você tem um cargo você é melhor, que você pode abrir e fechar as portas do céu, que é você que determina quem entra e quem sai, que é você que determina quem é ungido, quem não é ungido, quem vai ficar ou quem não vai ficar, e que só você é herdeiro do reino de Deus. Então, por isso, qualquer outra pessoa precisa passar pelo seu aval para que ela fique ou para que ela não fique. Errado, né? A Bíblia fala que Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, você não vê Jesus amaldiçoando ninguém. Você não vê Jesus falando. Jesus podia, naquele momento que ele estava sendo crucificado na cruz, descer de lá e sentar-lhe o braço naquele povo que estava ali, falando um monte de blasfêmia contra ele. Ele sendo Deus, mas não, ele suportou. Sabe, porque por amor de cada um deles. E aí ele fala ainda para ele: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós devemos ser anunciadores do reino de Deus com integridade. A gente tem que mostrar para aqueles que estão nas trevas que a luz de Deus ela brilha mais forte, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre Balaão, um profeta que ele teve uma ideia, né? Ele sabia que ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus, porém ofereceram lá um pix para ele e aquele pix era tão generoso que fez com que ele induzisse o povo de Deus a ser amaldiçoado, perdendo a cobertura de Deus, porque nas vezes que a gente vê lá no livro de Números, capítulo 31, ele falando, né, referente a ele é chamado por Balaque para ele amaldiçoar o povo, ele não consegue, ele não amaldiçoa, ele sempre abençoa. E ele fala assim: eu não posso amaldiçoar esse povo. Porém, o que ele diz? Ele fala para ele: olha, existe uma maneira desse povo ser amaldiçoado. Como seria essa maneira de amaldiçoar o povo? Usando estratégia. Balaão, sendo veaco, ele armou uma estratégia para fazer o povo pecar, usando as mulheres mais bonitas que tinham lá no reino para entregar para aqueles homens, para que eles pecassem contra Deus, porque aqueles homens não podiam ter aquela união com aquelas mulheres, né? E ele entregou as mulheres moabitas, que elas, além de terem muita imoralidade sexual, elas ainda faziam com que eles adorassem outros deuses e se ajoelhassem perante eles. E por conta disso, 24 mil homens eles foram mortos. Ou seja, o carnaval no Brasil ele simboliza muito bem mulheres muito bonitas, com corpos esculturais, mas que na verdade elas são usadas por Satanás para desviar a atenção das pessoas que são fracas de espírito, para que elas possam pecar. Porque a Bíblia diz que uma maldição sem causa ela não atinge ninguém. Ou seja, se você está fazendo a coisa certa, se você está obedecendo a Deus, se você está andando no concerto com Deus, se você está fazendo realmente o que Deus designa na Bíblia, não existe como nenhuma maldição te abençoar, porque ele mesmo diz: ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou.
Porém, o pecado, quando você cai no pecado, você abre a porteira da maldição para aquele passarinho do inferno pousar sobre você e você aí tem uma legalidade de Satanás para que você seja atormentado na terra, né? Então isso realmente é uma situação muito horrível, né? A gente vê lá no livro de Números, verso 25, a gente vê no verso 31, que no final das contas, depois de Balaão ele armar aquela cilada para o povo de Deus, no verso 31, verso 8, ele é morto à espada, né? Mas o espírito de Balaão ele continua até hoje e é citado no capítulo de Apocalipse, capítulo 2, verso 14, que eu vou abrir rapidinho com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa mensagem, que verdadeiramente a maldição ela só pode alcançar o povo de Deus se o povo de Deus estiver em pecado. É o pecado que dá legalidade para que a maldição possa ter ação na nossa vida. Lá, Apocalipse 2,14. Está escrito a seguinte mensagem: porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, a doutrina do engano, ele montando estratégia, no caso aqui, né, eu tô falando com as minhas palavras, montando estratégias para poder enganar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus caia no pecado. Aí ele diz assim, doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem os sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, no qual eu me aborreço. Isso aqui é alguém com o Espírito do Senhor falando, né? No caso aqui, João, que ele que revelou o livro de Apocalipse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí ele diz assim, arrepende-te, pois, quanto não em breve virei contra eles e abaterei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a única maneira do mal alcançar a sua vida verdadeiramente é através do seu pecado. Se você pecar, você está fora da cobertura do Espírito de Deus, da cobertura de Jesus Cristo, e por isso você pode ser atingido sim por maldição. É a única maneira dela te alcançar. A gente vê isso também lá no livro de Deuteronômios, né? E aí a gente diz assim que existem pessoas que armam ciladas. Então essas pessoas que ficam colocando tropeço e ciladas na vida de outras pessoas, elas são usadas pelo mesmo espírito de Balaão, né? E o que a gente percebe na Bíblia, irmãos, é que Davi, ele não ficou triste por ele ter sido desmoralizado diante do povo, né? O que deixou Davi muito triste foi a falta da presença do Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que estão sem a presença do Espírito de Deus e nem sentem, nem se dão conta mais. Eles estão tão envolvidos com coisas pecaminosas que eles já não sentem mais a presença de Deus, mas eles não têm esse discernimento, eles já não se importam com isso, né? E a gente sabe que a presença de Deus é tudo que a gente precisa. A presença do Espírito Santo de Deus, que ele dá o norte, ele nos guia e ele nos abençoa. Então, irmão, só existe uma maneira da gente perceber se a gente está ou não com a presença de Deus, através da nossa conduta. Se a gente é uma pessoa obediente que vai seguir verdadeiramente os preceitos do Senhor, a gente não precisa ter medo de nada, né? E o diabo, ele é igual a Balaão, né? A gente percebe que ele quer encontrar brechas na nossa vida. Ele encontrando uma brecha, ele se aloja. Ele não só passeia por ali, mas ele se aloja, né? Porém, quando a gente está com a cobertura de Deus, a gente não está em pecado, a gente sabe que o mal, ele não pode nos tocar. E Satanás também sabe, como Balaão sabia, que ele não podia amaldiçoar aquele povo. Então, Satanás também sabe que ele não pode nos tocar enquanto a gente não estiver em pecado. Então, a gente precisa estar muito atento às ciladas do inimigo, né? E uma coisa é certa, irmãos, a maldição ela nos alcança quando a gente sai do local de obediência a Deus, né?
Maldição é consequência de pecado. Então a gente precisa evitar o pecado para que a gente seja abençoado por Deus, para que a gente possa ser remido e lavado pelo sangue de Jesus, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, né? Que também a gente, assim, achar que porque Deus tem nos usado ou então tem permitido que a gente chegue em lugares especiais diante da sua presença, não simboliza que a gente tem que se embarbecer, bem pelo contrário. A gente tem que estar grato a Deus por isso, por essa oportunidade, porque verdadeiramente é uma oportunidade a gente poder ter a presença de Deus e o Espírito Santo na hora que a gente abre a nossa boca, né, irmãos? E a gente saber que a gente é abençoado sim. A gente andando nos caminhos do Senhor, a gente é abençoado. E uma coisa eu posso garantir para vocês: tenham fé em Deus e confiem, porque ninguém amaldiçoa aquele que o Senhor já abençoou. Então tome posse da sua vida com Deus, dessa palavra. Leiam esses livros, leiam essa mensagem, leiam o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, que você vai entender um pouquinho sobre essa questão de Jesus Cristo, né? Porque ele poderia em qualquer momento da passagem dele pela terra ter até mandado cair fogo do céu contra os inimigos dele, porque ele era o próprio Deus, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era a presença de Deus na terra. Em momento nenhum você vê Jesus fazendo isso. Jesus trata com amor até os inimigos, até aqueles que realmente estão em trevas, e ele decide que aquelas pessoas merecem o reino de Deus e precisam estar na presença de Deus, e ele luta por isso. Ele luta para que aquelas pessoas sejam herdeiros do reino de Deus até o fim, isso numa morte de cruz, né? Então nós devemos verdadeiramente seguir o caminho do Senhor, e carregar nossa cruz, irmãos, e confiar em Deus e não ser abalado, porque até nas igrejas existem pessoas que amaldiçoam a nossa vida, mas ninguém amaldiçoa quem Deus já abençoou. Então tome posse da sua bênção, permaneçam firmes, irmãos, porque a nossa carne pede pra gente pecar todos os dias, mas a gente vai continuar seguindo, negando o pecado, e a gente vai falar assim: não, com Jesus eu consigo resistir de novo, e eu vou ser humilde, e eu vou andar com Deus, e eu vou fazer a vontade do Senhor, e ela vai prevalecer na minha vida e na sua vida. A paz seja com todos, uma semana abençoada para vocês. Irmãos, não esqueçam, qualquer pessoa que intenta ficar fazendo armadilhas contra outras pessoas está com o espírito de Balaão. Então, cuidado com o espírito de Balaão, não armem ciladas para ninguém, porque você pode ser vítima da sua própria cilada, tá? A paz seja com todos.